Thank you for helping. Leo, que está conosco na manhã ajudando, né, tendo em conta o irmão Eber, que viajou com a família, também tirando um merecido descanso. Mas o Leo está aí para nos ajudar. Ontem estivemos ali em casa, eu, a minha esposa, a Cristina, o Leo, e ensaiando os cânticos para hoje. E graças a Deus, Deus nos abençoou, foi uma bênção, amém? Podemos louvar a Deus, podemos adorar ao Senhor, né? Deus, Ele está olhando para a sinceridade do nosso coração, quando nós louvamos a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso ser, declarando que Ele é o único e o nosso Senhor, digno do nosso louvor, da nossa adoração, né? E assim como nós cantamos, né? Mesmo quando tudo parece, né, mal, mesmo quando tudo parece que não há uma saída, um livramento, ainda assim nós confiamos em Deus e Ele na sua destra nos tem sustentado, amém? Aleluia! Se hoje você está aqui, querido, é porque Deus tem sustentado a sua vida, aleluia! Deus tem fortalecido você para você superar tantos momentos difíceis que você sabe, Deus também, que você tem passado, mas contudo, você está aí alegre, animado, fortalecido no Senhor, né? De força em força, caminhando dia após dia, sabendo que nós devemos, como diz a palavra, viver o dia de hoje, porque o de amanhã pertence a Deus, amém? Aleluia! Então vamos desfrutar desse dia que Deus preparou para nós, e amanhã Deus trará com Ele os seus cuidados, como diz a palavra do Senhor, aleluia. Eu gostaria de convidar você nesta manhã a abrir comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 22, onde nós vamos compartilhar acerca de algo muito maravilhoso, que Deus operou na vida desta mulher que se dispôs a ir ao encontro do Senhor, aleluia. Mateus capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 22, você encontrou? Amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, levantando-se, o seguia também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Oremos. Pai, nós te damos graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Então somente pedimos que tu abra o nosso entendimento, prepare o nosso coração e use-nos, Senhor, segundo a tua vontade, pelo mover e a direção do teu Espírito, para que a tua palavra possa vir ao nosso encontro como uma semente de vida, para que nele frutifique. Repreendemos toda a ação, Deus, da ave de rapina que rouba a semente, do sol que a queima, dos espinhos que sufocam, mas declaramos a tua unção sobre esta palavra, vinda ao coração de cada um de nós, para que esta frutifique, fortalecendo a nossa fé e fazendo com que em ti tenhamos forças renovadas para seguir adiante. Abençoa-nos nesta meditação, em nome de Jesus, amém e amém. Glória ao Senhor. Eu não sei se você prestou um pouco atenção, mas todos os louvores que nós cantamos nessa manhã trazem consigo uma mensagem poderosa, uma mensagem forte. Como nós cantamos que Ele, o Senhor, é o nosso grande Deus, que quando nós erguemos as mãos, Ele vem ao nosso encontro. E a palavra, o louvor que cantamos também, que Ele é o Deus do impossível, né? Até mesmo quando diz não, uma voz me encoraja a prosseguir. Todos os louvores que nós cantamos na manhã de hoje têm a ver com aquilo que queremos transmitir aos irmãos e à igreja nesta manhã. Ao fato desta mulher, esta mulher era uma mulher como outra qualquer, porém ela tinha um problema muito sério. Esta mulher já padecia há 12 anos de uma enfermidade. E para vocês que é mulher e sabe do assunto, essa mulher não tinha uma enfermidade qualquer, era algo grave. Ela tinha uma enfermidade que a Bíblia descreve como uma hemorragia. Ela perdia sangue constantemente.
Em outro texto, a Bíblia descreve também, escrito por um outro autor, que essa mulher, durante todos esses anos, ela procurou cura, ela procurou livramento, ela procurou especialistas, ela foi a médicos, ela buscou todas as alternativas possíveis para alcançar a cura da sua enfermidade. Em outro texto diz até mesmo que ela chegou a gastar até mesmo todos os recursos que ela dispunha. Ou seja, nós vemos que essa mulher, ela demonstra para nós que ela não era uma mulher que não era uma mulher acomodada. Ela não era uma mulher satisfeita com o que estava passando. Ela era uma mulher que nutria uma certa esperança de alcançar um livramento, de alcançar uma cura. Nós vemos aqui que essa mulher também era uma mulher determinada, porque embora ela tenha ido a muitos médicos que não deram a ela solução do seu problema, ela não desistiu, ela continuou buscando, ela continuou tocando portas, ela continuou indo buscar a solução do seu problema. Isso traz para nós esta grande lição, assim como essa mulher que certamente era uma mulher convalescida, porque uma enfermidade como essa debilita fisicamente a mulher, não somente fisicamente, mas eu creio que também emocionalmente, mexe com o emocional, mexe com a autoestima, mexe com vários setores que envolvem a mulher. Então essa mulher, ela não tinha um problema qualquer, ela tinha um problema sério. E principalmente na cultura e no costume do povo daquela época. Porque quando essa mulher se dispôs a ir aonde Jesus estava, Jesus não estava sozinho, ela não ia ter um encontro a sós com Cristo. Pelo contrário, Jesus estava acompanhado dos seus discípulos e cercava Jesus uma grande multidão. E naquela época, uma mulher que estivesse sofrendo uma hemorragia era considerado por eles como uma pessoa impura, era uma pessoa contaminada. Se aquelas pessoas descobrissem que aquela mulher estava portadora daquela enfermidade, poderiam até agredi-la, até mesmo levá-la à morte. Porque para o povo daquela época, é um absurdo, mas é uma verdade, para o povo daquela época, uma mulher nessa condição era considerada alguém impuro, alguém contaminado. Então essa mulher, ela teve que vencer todos esses obstáculos. Ela teve que vencer o seu esgotamento físico, porque ela estava debilitada fisicamente. Ela teve que vencer a multidão que cercava Jesus, porque a Bíblia descreve que era uma multidão de pessoas que estavam ao redor de Jesus, juntamente com os discípulos. Ela tinha que vencer até mesmo os discípulos, para poder chegar onde Jesus estava. Eu creio que eles faziam como que um trabalho de guardando Jesus, protegendo Jesus, né? Como um segurança, quem sabe? A multidão era grande, né? Tanto é que em um outro texto, quando Jesus se refere a alguém que lhe havia tocado, ele diz assim: alguém me tocou. E um dos seus discípulos, talvez o mais engraçado, tenha dito para Jesus: Senhor, qual é, Senhor? A multidão é grande, o povo empurra, o povo aperta, e tu vem dizer que claro que alguém te tocou. Jesus: não, mas alguém me tocou de forma especial, porque de mim saiu virtude. Aleluia! Eu creio que muitas pessoas talvez tenham ido àquele encontro, tenham chegado naquele lugar, tenham até mesmo aproximado-se de Jesus, mas ninguém se aproximou com a atitude daquela mulher. Isso faz nos ver que muitas das vezes não é o fato de você vir, é a atitude com que você vem. Amém? Muitos foram ao lugar onde Jesus estava e não receberam nada, voltaram de lá iguais. Voltaram de lá, quem sabe, carregando de volta os seus problemas, as suas enfermidades, os seus traumas, as suas depressões, ou seja, todos os sentimentos que os envolvem. Por quê? Porque muitos talvez chegaram àquele lugar, mas não chegaram com a mesma atitude de fé que aquela mulher chegou. E essa mulher, ela já demonstra essa atitude de fé desde o momento em que ela sai da casa dela. Ela fala mesmo assim, como o texto diz: se tão somente eu tocar nas orlas da sua veste, eu serei curada. Amém? O que fez a diferença é a fé. A fé foi o que fez a diferença para essa mulher ser curada. Porque muitos certamente tocaram, ou esbarraram, ou quem sabe até abraçaram, ou quem sabe o mais precipitado, como o beijoqueiro lá do Brasil, que foi lá no maratonista e agarrou o maratonista, tirando o maratonista da prova e prejudicando a sua classificação. Quem sabe, talvez, muitas outras pessoas
tiveram um acesso mais próximo e mais fortes com Jesus no sentido físico, mas no sentido espiritual, ninguém teve um acesso tão forte como teve essa mulher. Amém? Isso nos faz muito, querido, refletir acerca dos dias atuais. Como é que eu e você temos vivido? Em que realmente nós temos crido? O que nós esperamos receber quando nós chegamos à presença de Deus? Quando nós viemos à casa do Senhor? Porque eu creio, queridos, que assim como Jesus estava presente fisicamente naquele lugar onde muitas pessoas estavam, eu creio que aqui hoje também Ele está presente na pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Porque Ele é um Deus fiel. Aleluia! E o mesmo milagre que aquela mulher recebeu, você pode receber nessa manhã. Depende de você. Aleluia! Depende da sua atitude, depende da sua fé, depende da maneira com que você se predispôs a sair da sua casa e vir à presença de Deus. Aquela mulher, ela não foi dar um passeio, aquela mulher não foi assistir um movimento, ela foi buscar uma cura. Aleluia! Ela foi buscar uma solução que ninguém até então havia podido dar ao seu problema. Todas as possibilidades se esgotaram. Ela não tinha em mais ninguém a buscar, senão em Cristo. Jesus era a última oportunidade que essa mulher teria de ver o seu problema resolvido, solucionado. E ela não perdeu tempo. Ela se preparou, saiu de casa, mesmo convalescida, mesmo com o temor dos costumes daquela época. Ela enfrentou o povo, a multidão, ela enfrentou os discípulos, ela enfrentou todas as adversidades que certamente surgiram para ela chegar naquele lugar. Mas ela chegou. Amém? Isso nos faz ver, querido, que para que a gente alcance a bênção de Deus, não é fácil. Deus não faz entrega a domicílio. Amém? Há muito crente hoje mal acostumado, né? Que quer entrega a domicílio, quer receber a bênção, mas não querem um abençoador. Amém? Você tem que querer primeiro o abençoador. Aleluia! Porque se o abençoador está comigo, tudo demais é possível. Aleluia! A palavra diz: buscar em primeiro o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Deus, querido, Ele não faz contra a que Ele mesmo determinou na palavra. Ele não faz. Não adianta você fazer beiço, bater pé, cara feia, chutar o balde, o cachorro, brigar com o marido, discutir com a mulher, porque Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Sabe quando Ele vai fazer? É quando você então tomar a atitude que Ele espera. Vir, mas vir com fé. Vir para agradecer, para louvar, dizendo: Senhor, eu vou, porque eu vou receber de Ti o que eu necessito. Amém? E é isso, querido, que mudou a história dessa mulher. Porque todas as pessoas com quem ela esteve anteriormente eram pessoas limitadas iguais a ela. Tinham certamente sim conhecimento científico, mas não poderiam fazer além do que estava possível os recursos da época. Então essa mulher, a Bíblia descreve que ela esgotou as possibilidades, já sofria durante 12 anos, olha que não é fácil. Imagine você, né? O regime normal de uma mulher, às vezes é 5 dias, uma semana, por aí e já incomoda um bocado, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? E muitas dão graças a Deus quando se livra desse problema. Imagine você convivendo com isso 12 anos. 12 anos, né? Tremendo, né? E essa mulher então, depois de todas esgotadas as possibilidades, ela vai ao encontro de Jesus para ter com ele um encontro. A mulher que veio ao encontro de Jesus já estava enferma por 12 anos. Ponto primeiro: certamente já havia consultado a muitos médicos e nenhum deles puderam dar a ela nenhuma solução. É o que a Bíblia descreve. Ela já havia consultado a vários especialistas naquele lugar, naquela época, segundo os recursos e conhecimentos daquela época, mas tudo foi em vão. Segundo ponto: quando ela foi ao encontro de Jesus, já também se haviam esgotado todos os seus recursos econômicos
e possibilidades para alcançar uma cura. Ela já tinha esgotado todos os seus recursos. O dinheiro dela acabou. A poupança dela foi embora, né? Ela não tinha mais nada, ela não tinha mais dinheiro, não podia mais procurar os especialistas. As suas possibilidades também se esgotaram, não havia mais o que fazer. Precisou então, ponto 3, reunir as poucas forças que lhe restavam para poder ir ao encontro de Jesus, furando a multidão e chegar até ele para poder com ele encontrar-se e tocar na orla das suas vestes. Então, querido, você vai analisando esses pontos e você vê que não foi fácil. Ela reuniu todas as poucas forças que lhe restavam, né? Para isso, ela precisou vencer a incredulidade, né? Ela precisou não duvidar, ela precisou nutrir nela uma certa esperança e mais ainda, uma fé possível para alcançar um grande milagre. Amém? E é o que Deus deseja encontrar em nós nos dias atuais. Uma fé possível para que um milagre aconteça em nossas vidas. Você vê que em nenhum momento essa mulher afirmou da seguinte maneira: eu vou ao encontro de Jesus porque quem sabe, ou talvez, eu receba a cura. Não! Ela afirmou a cura mesmo antes de recebê-la. Amém? Isso é fé, querido. Você afirmar algo que já recebeu não é fé, né? Não é fé, é coincidência, é algo que já aconteceu. Mas a fé dessa mulher, ela afirma algo que ainda não havia acontecido. Ela diz: se eu somente for, né? Por isso que há muito cuidado naquilo que nós afirmamos, porque as nossas palavras, elas são carregadas de poder e autoridade. Se você olha e diz: ah, eu não vou conseguir, ah, eu não vou chegar lá, não vai mesmo, cara, você vai ficar no meio do caminho. Mas quando você diz: mas em Cristo eu posso todas as coisas. Você já viu como é que já soa diferente no ouvido? Você já viu como o seu íntimo reage diferente? Quando você afirma de uma forma positiva, o seu íntimo, ele reage de uma forma diferente. Você pode até estar debilitado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas quando você pronuncia a palavra positiva, o seu organismo já começa a reagir de forma diferente. E os olhos espirituais se abrem e aquilo que você não conseguia ver, você começa a enxergar. Aleluia! Então, querido, nunca diga algo que vá de encontro de uma forma negativa aquilo que você espera receber. Tem que ser positivo, tem que afirmar positivamente: eu creio que no Senhor tudo é possível. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Quando eu falo isso, quando eu uso essas palavras, Deus trabalha em meu favor no mundo espiritual. Aleluia! Você vai olhar para as Escrituras Sagradas e você vai ver muitos homens de Deus que atravessaram momentos difíceis, talvez diferente do que eu e você enfrentamos hoje, mas eram problemas sérios naquela época. Era o cotidiano daquele tempo, né? E eles enfrentaram esses momentos difíceis, mas eles creram no Senhor, ousaram a confiar em Deus e obtiveram em Deus grandes vitórias e grandes livramentos. Isso, querido, não foi um privilégio apenas para eles, é para nós também. O que Jesus diz: se creres, farás obras maiores do que estas. Amém? Então, hoje, o que Deus requer de nós é o mesmo, é a mesma atitude. Quarto ponto: vemos em suas palavras que ela tinha certeza que seria curada. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: tenha certeza da tua bênção. Amém? Não duvide, mas tenha certeza: Senhor, eu creio que eu vou vencer. Eu creio que eu vou conseguir. Eu creio, Senhor, que tu vais operar em meu favor. Eu creio, Senhor, que essa vitória está sendo gerada por ti para a minha vida. Amém? Aleluia! E quando você crê dessa maneira, você vai ver que Deus opera de forma extraordinária.
A Bíblia tem uma passagem que eu adoro muito, não adorar só a Deus, eu digo que eu gosto muito, perdão. Eu gosto muito, é quando ela descreve o fato de quatro homens leprosos. Esses homens eram leprosos. Por serem leprosos, não tinham o direito de morar dentro da cidade, eles habitavam fora da cidade, por causa da sua enfermidade. Esses homens estavam vivendo um momento difícil, por quê? Porque a cidade estava fechada, sitiada pelo inimigo, já não tinha mais nada que comer na cidade, já estava acabando a água porque não tinha como sair para pegar água, a comida já estava acabando porque não tinha como chegar comida, porque o inimigo sitiou a cidade, não deixava entrar nada, né? Ou seja, como se fosse uma sanção de um país não permitindo que entrasse nada naquele outro país. É a situação na Venezuela hoje, né? Onde as pessoas correm desesperadas para o mercado e chegam lá e não encontram nada, né? Essa cidade estava pior do que isso, a ponto deles chegarem ao cúmulo de fazerem um acordo entre, olha, comemos o teu filho hoje e amanhã você come o meu. É uma coisa absurda. Você vai lá na Bíblia que você vai encontrar essa passagem. É dura, é difícil, mas é real. Do lado de fora da cidade tinham 4 homens leprosos. Imagine você, leproso. Eles pensaram e chegaram à seguinte conclusão: bem, se nós ficarmos fora da cidade, nós vamos morrer de fome, porque não temos nada mais para comer nem água para tomar. Se nós entrarmos dentro dela, a situação deles está igual à nossa, não tem nada a eles para nos oferecer. Então eles pensaram o seguinte: vamos nos levantar e marchar em direção ao arraial do inimigo, e quem sabe assim nos deixem eles viver. Sabe o que aconteceu? Quando eles marcharam em direção ao arraial do inimigo, do adversário, Deus usou o amplificador celestial e ampliou aqueles passos lentos e sofridos daqueles 4 leprosos e ressoou no acampamento do adversário. Sabe como? Como um grande trotar de um grande exército. O inimigo ficou desesperado, pensando que era um grande exército que ia contra eles, e foram embora, fugiram, deixando para trás todo o mantimento e até mesmo alguns animais. E quando eles chegaram lá, estava tudo lá para eles usufruir à vontade. Amém? O que a gente entende, querido, com isso? Deus opera mediante a nossa atitude, ainda que seja ela débil, pequena ou frágil. Amém? Você não pode ficar sentado do lado de fora da cidade, cruzar o bracinho, isso é o que cabe a mim, eu vou morrer aqui fora da cidade. Se ficar vai morrer mesmo. Amém? Vai morrer mesmo, querido, mas não. Levanta a cabeça, dá a volta por cima. Não, Senhor, isso não é para mim não. A tua palavra diz que tu em Cristo me prometeu vida e vida com abundância. Amém, Senhor? Então eu vou levantar dessa prostração, eu vou levantar desse abatimento do inferno, eu vou me levantar contra esse cansaço demoníaco, eu vou me levantar contra essa situação agora e vou partir para cima do meu adversário. Amém? Amém. Querido, quando você faz isso, aí Deus lá do alto céu liga o amplificador mais potente do que o Lil trouxe hoje, o Amplify de Deus, e aquele som da sua fé, do seu clamor, da sua oração, da sua determinação, ressoa lá no mundo espiritual onde estão os demônios. Aí eles chegam a seguir, com esse a gente não pode, isso é madeira de dar em doido. Amém? Essa é madeira de dar em doido. Aleluia, glória a Deus. E é assim mesmo, querido, quando você faz isso, Deus se agrada, Deus se alegra e Deus age em seu favor. E aqueles leprosos quando chegaram lá, e você imagina, olha, caminhar já não é nada muito fácil. Imagine caminhar enfermo, leproso e com fome e com sede. Aqueles homens, coitados, não tinham nenhuma condição, normais para chegar onde chegaram. E os passos certamente foram passos lentos, demorados. Quantas paradas talvez não fizeram no meio do caminho para chegar até o lugar, mas o importante é que eles chegaram. Amém? Não importa, querido, não importa. Ore hoje, ore amanhã, ore depois. Lembre-se de Elias, que mandava os jovens lá olhar para ver se via o sinal da chuva. E ele foi lá várias vezes, e a Bíblia diz que na 7ª vez ele voltou e viu, eu vejo lá uma pequena nuvem, mas cabe na palma da mão do homem. Que é isso? Elias entendeu que era o pequeno sinal de Deus em resposta da sua oração. Amém?
Querido, se nós não fizermos nada, também não vamos ver nada. Não reclame, né? Você não faz nada. Você está bem do jeito que está acostumado, está satisfeito, né? Então, Deus não vai fazer. Agora, quando você se levanta, quando você declara, quando você se dispõe a reunir as poucas forças que você tem e vem à presença de Deus, Deus te surpreende. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus surpreende. Deus faz, como diz a palavra, muito mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia! Porque a medida de Deus é como eu gosto, sacudida, recalcada e transbordante. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Eu nunca ia servir para servir o diabo. Porque o diabo é mesquinho, Deus é abundante. Amém? Tudo é abundante em Deus. Aleluia! Eu não faço nada para faltar, eu faço para sobrar. Você come, se farta e leva para casa o que sobrar. Amém? Aleluia. A minha vida inteira eu detesto esse negócio de coisa contada. Aleluia. Eu gosto de coisa que sobe, né? Que abunde, né? Que dê para dar para o outro. Aleluia. Querido, aleluia. Senhor, pode me dar tuas bênçãos que eu vou compartilhar com os demais. Amém? Aleluia. Mas se você também é aquele coraçãozinho fechado, Deus vai dar o que para você, meu irmão? Você vai ver o outro do teu lado ali passando necessidade, você não vai estender a mão para socorrer ele? Deus vai dar para quê? Para você mesmo? Não. Então fica só com o que tem. Amém? Agora, quando Deus vê você um coração generoso, querido. Quando Deus vê em você um coração generoso, que gosta de abençoar, que gosta de ajudar o próximo, que vê a aflição do outro, estende a mão, meu querido, prepare-se para a abundância de Deus na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Pessoa abundante é gente de coração aberto para Deus. Aberto, meu irmão. Se você quer ser abençoado, comece a ser assim. Seja alguém disposto a abençoar. Porque Deus não vai botar num copo que está cheio, né? Se o copo está cheio, eu vou botar mais o quê? Não vai dar nada, né? Agora, quando você está tirando todo dia, Deus vai acrescentando mais. Opa, esse eu posso dar, porque esse está dando também. Então é recíproca, né? É dando e se recebe. Você vai dando e Deus vai mandando mais. Amém? Então tem que haver isso, tem que haver isso. Então, querido, esses homens, eles ousaram também, como essa mulher. Eles estavam enfermos, leprosos, não tinham força, não tinham comida, não tinham carro com ar-condicionado, né? Não tinha nada disso. Eles foram a pé, né? Caminhando, passos lentos, demorados, sofridos, sol escaldante, né? Quem sabe? E chegaram lá, e no meio do caminho, Deus já começou a operar, aleluia. Eles não sabiam, mas lá no exército inimigo, já havia um alvoroço tremendo. Quando você ora, quando você busca a presença de Deus, o inferno vira um alvoroço. Os demônios batem cabeça assim, um com o outro, assim, eita meu Deus, e agora, como é que vai ser esse negócio? O cara se levantou lá de novo, e agora está orando, agora está buscando, agora está pedindo, agora vai acontecer, e a gente não pode fazer nada, e não pode mesmo. Amém? Amém? Não pode mesmo, ainda que ele queira, ele vai ter que bater em retirada e deixar o que é seu, porque é seu. Amém? Deus não vai permitir que aquilo que é seu, o diabo tome posse. Amém? Não vai permitir, porque senão ele não é Deus. O que é seu e Deus vai entregar na sua mão. Passe o tempo que for necessário, né? Porque o tempo às vezes é um obstáculo para o nosso coração, porque nós vivemos muito em função do tempo, principalmente no dia de hoje, com macro-wave, máquina de lavar prato, né? Máquina de lavar, você tira daqui, acabou de lavar, bota ali, já girou, já está seco, já bota, vai a roupa para fora, já vai sair, tudo aqui é muito rápido, né? Tudo, telefone celular, né? O cara já está com muita tecnologia, né? E às vezes a gente pensa que é assim. Eu pedi hoje, Deus vai fazer amanhã. Não, pera lá, não é bem assim também, não é assim que a banda toca, né? Você vai orar, você vai pedir, Deus vai começar a trabalhar essa bênção na sua vida. E vai chegar o tempo que não é o seu, é o tempo de Deus, e essa vitória vai chegar. Amém? Aleluia! Mas eu digo a você uma coisa, quando ela chegar, você vai reconhecer que chegou porque você mudou a sua atitude. Senhor, eu creio que Tu és poderoso. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Então a Bíblia diz que essa mulher, ela fez igual. Ela reuniu as poucas forças que tinha. Já não havia mais nada para buscar, porta para bater, pessoas para recorrer. Ela foi a Cristo. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aquele versículo muito conhecido que fala sobre a fé.
a Hebreus capítulo 11, versículo 1, olha o que diz aqui. Isso foi o que Deus viu naquela mulher, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Aleluia! Isso era o que aquela mulher esperava, ela esperava a cura. E ela também, com convicção, afirmou a cura, mesmo que ela ainda não houvesse ocorrido. Aleluia! Mas quando ela chegou lá, que tocou nas orlas de Jesus, Jesus imediatamente falou: opa, alguém me tocou, né? E Jesus disse: mas me tocaram de forma especial, porque de mim saiu virtude. Aleluia, glória a Deus, virtude. E aquela virtude de Deus, do Senhor Jesus, saiu em direção àquela mulher, e imediatamente cessou aquela enfermidade que a atormentava durante 12 anos. Aleluia, glória a Deus. E Deus também, querido, é o mesmo Deus hoje poderoso para fazer também na nossa vida. Depende de quem? Da nossa atitude. A nossa atitude. O Senhor sempre está disposto a fazer algo extraordinário em nós, em nossa vida. E muitas das vezes não faz, não é por Ele não, é por nós mesmos. Porque nós às vezes não cremos o suficiente, né? Ou às vezes não chegamos à presença dEle como Ele quer que nós cheguemos. Aleluia. Jesus nos mostra mais uma vez, em um outro exemplo, que um milagre na vida de uma pessoa está associado à fé que ela dispõe. Um milagre na vida de uma pessoa está associado à fé que ela dispõe. Aleluia, aleluia. Essa mulher teve a fé suficiente para ser curada da hemorragia. Agora nós vamos ver aqui uma outra passagem, onde Jesus cura a 2 cegos. Jesus cura 2 cegos, e a Bíblia descreve aqui claramente, não sou eu que estou dizendo não, você vai ler aqui comigo, você vai acompanhar a leitura. A Bíblia diz que esses 2 cegos seguiam a Jesus, certamente levado por alguém, né? Claro, eles sabiam que Jesus estava naquele lugar, sabiam aonde Jesus ia estar, na casa onde Jesus ia se encontrar, e certamente eles pediram a alguém que os levasse até lá. Mas isso poderia ser o quê? Qualquer um poderia ter levado aquelas pessoas lá, como qualquer um pode ter levado esse cego. Mas o importante para Jesus foi a atitude com que eles chegaram naquela casa, igual a da mulher. Eles não foram apenas para ter um encontro social com Jesus, não foram apenas para matar a curiosidade de conhecê-lo pessoalmente, não foram apenas para tomar um café com ele, mas a Bíblia diz que eles foram para buscar a cura da sua cegueira. Olha o que diz aqui, seguindo aqui, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, do versículo 27 ao versículo 31, olha o que diz aqui as Escrituras. Mateus capítulo 9, do versículo 27 ao 31, diz assim: partindo Jesus dali, ou seja, após ter curado a mulher e a filha de Jairo, diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abrindo-se-lhe os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Amém? Olha aí a mesma condição. Aqueles cegos, né? Aqueles cegos, a Bíblia não mostra aqui, não descreve aqui quantos anos já estavam assim, nessa cegueira. Não diz aqui se era uma cegueira de nascença ou se tornaram cegos ao longo de algum tempo. A Bíblia diz que eles eram cegos, mas reconheceram em Jesus a pessoa capaz de curá-los. E não se contiveram, mas seguiram clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Eu imagino que esses homens deveriam ter clamado várias vezes. Quem sabe, talvez, até algum daqueles discípulos, né? Chegaram até ele e disseram: para de gritar aí, você não vê que você está incomodando o mestre, né? Você não vê que está incomodando? Mas eles seguiam clamando, né? Seguiam pedindo. E quando então souberam que Jesus ia para um lugar e estaria em uma casa, eles certamente procuraram alguém para levar eles até lá. E quando chegaram lá, Jesus fez essa pergunta:
vocês creem que eu posso fazer isso que vocês estão me pedindo? E eles disseram, sim, Senhor, tu podes. Amém? Aleluia! E Jesus então, respondendo à fé desses dois homens, disse a eles o seguinte, se seja feita segundo, conforme a vossa fé. Aleluia! Então, querido, Deus faz conforme a nossa fé. Amém? Quando eu creio, quando eu declaro, quando eu confio, quando eu busco, quando eu venho à presença de Deus e coloco ante Ele o meu problema, Ele é poderoso para cuidar da situação. Amém? Glória a Deus. Se não, o que vai acontecer? Você já viu alguém quando está morrendo afogado dentro de uma praia? Salva-vida está lá em pé na praia de braço cruzado assim, ó. A pessoa está lá no desespero danado, quase morrendo afogado, se batendo, pedindo socorro. E o salva-vida está lá assim, ó, de braço cruzado. Você sabe por que ele está de braço cruzado? Não é porque ele é ruim, não. É porque ele espera que a pessoa se canse. Aí depois, quando a pessoa já está cansada, não tem mais força, aí ele vai lá e tira ela da água. Porque se ele for logo de imediato, aquela pessoa no desespero pode agarrar ele de uma forma tal que vai os dois para o fundo e morre os dois. Deus às vezes faz o mesmo. Ah, você quer tentar? Então tenta. Aí você está lá, está lá batendo cabeça, morrendo afogado, tomando caldo, você está lá num desespero danado, você está passando um problema tremendo, Deus está lá assim olhando. Ah, ok. A hora que ele lembrar de mim, a hora que ela lembrar de mim, a hora que ver a minha presença, a hora que buscar, a hora que confessar, a hora que reconhecer, aí então eu vou fazer alguma coisa. Ah, Deus está lá só assim, ok, fica. Ah. Aí você está lá se acabando, Deus está lá do trono só olhando. Alright? Ah? Até o momento em que você se cansa. Aí quando você se cansa, você viu que não deu para fazer nada, aí você vai buscar o Senhor. Aí você vai buscar o Senhor de que maneira? Com aquela mesma força que você estava no início? Não, você vai todo quebradinho. Todo moído, né? Deus passou você. Você já viu aquela cana que moe lá no Brasil? Que o cara passa na máquina assim, depois ele torce assim, dobra ela novamente, passa para tirar o supra-sumo da cana, né? Às vezes Deus faz assim com a gente. Quando você já está no supra-sumo, no bagaço, né? Não tem mais nada para... Aí Deus vai no teu socorro. Por quê? Porque agora você vai humilde, agora você vai quebrantado, agora você vai crendo, agora você vai acreditando. Aí Deus então vai fazer alguma coisa. Amém? Aleluia! Não sei se você está entendendo o que Deus está falando nessa manhã. Tá? Eu não sei, será? Às vezes a gente está no desespero danado, desnecessariamente, né? Olha o que diz o salmista: deito e pego no sono, porque o Senhor tem cuidado de mim. Amém? Às vezes eu ouço pessoas dizer que passaram a noite acordado, não dormiram. Eu não posso tomar café de tarde, porque senão não durmo de noite. Eu tomo café e durmo do mesmo jeito, não tem esse negócio não. Tem gente que às vezes passa tanta coisa, não sei. Confia no Senhor, amém? Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Aquieta-te na presença de Deus. Será que às vezes a gente não... Você já viu aquele... Lembra daquele Fusca que você tinha lá no Brasil? Que saía engasgando pela rua, enguiçando no meio do caminho? Você tinha que ir lá no carburador e dar aquela batida assim para desentupir o giglê, porque o giglê estava entupido, né? E você tinha que tirar o cisco do giglê para ele continuar trabalhando. Você saía dali fedendo a gasolina. Você lembra disso? A vida espiritual é a mesma coisa, né? Às vezes a gente está lá, trancos e barrancos, e Deus está querendo fazer, Deus está querendo operar, Deus está querendo fazer algo grande, algo extraordinário, e às vezes a gente está lá insistindo naquela coisa que não vai levar a lugar nenhum. Então, deixe-se na mão do Senhor, tranquilize-se diante de Deus, né? Então, às vezes a gente tem que ir por esse caminho, né? Dizer: Senhor, está aí o meu problema, está a minha causa, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Tranquiliza o seu coração, aquieta o seu coração. Amém? Fica tranquilo, Deus está no controle, Deus está no comando, mas você tem que entregar o controle à mão de Deus, né? Tem que entregar na mão do Senhor. Dizer: Senhor, aqui está, Senhor. Toma controle, né? Mas às vezes a gente não é assim, às vezes a gente quer fazer tudo por nós mesmos. E aí, quando a gente quer fazer tudo por nós mesmos, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Vamos estar enguiçados pelo meio do caminho, como aquele Fusca velho que você tinha no Brasil, que é laço do inimigo, você nem quer lembrar mais dele, né?
Ih, pastor, aquilo era laço do inimigo na minha vida. Era agora, né? Você está aí com carrão, né? Direção hidráulica, ar-condicionado, um trivando, né? Aquele passapeto que você olhava assim e via o fundo igual o carro dos Flintstones, né? Você lembra dele? Eu lembro, né? Então, na nossa vida, querido, é assim. Às vezes a gente está lutando contra algo que Deus quer que você apenas confie, né? Entrega na mão do Senhor, deixa na mão de Deus. Senhor, aí está, Senhor, o meu problema. A Bíblia diz que esses homens, olha o que diz aqui, 2 cegos seguiam a Jesus clamando para que fossem curados. Eles queriam a cura, de qualquer maneira. Não pararam de pedir enquanto não receberam. Segundo ponto, Jesus testa a fé desses 2 homens quando eles entram na casa onde ele estava. Vocês creem que eu posso fazer isso? Eu acho que a maior dificuldade em nós vermos os milagres de Deus hoje na nossa vida não é porque Deus mudou, não. Nós é que mudamos. Nós já não temos a mesma fé que deveríamos ter, né? Porque infelizmente o mundo em que a gente convive, ela traz tanta coisa para a nossa vida, você fica tão ocupado com coisa que não vale a pena, que você não perde, não sei, ou que você não ganha tempo com aquilo que realmente vale a pena. Amém? Então, às vezes a gente não recebe mais porque ou não pedimos, ou porque não cremos, ou porque não vamos ao encontro do Senhor. E ele diz, segundo, terceiro ponto, credes que eu posso fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor, tu podes. Amém? É o que Deus quer ver na sua vida e na minha vida nessa manhã. Não só hoje, mas todos os dias. Senhor, eu sei que tu podes me dar vitória nessa situação. Amém? Eu creio que tu podes resolver esse problema. Quem sabe, talvez, o seu problema não seja a hemorragia da mulher hemorrágica, não seja a cegueira daqueles 2 cegos, mas talvez seja um problema que está incomodando, tirando a sua paz, a sua tranquilidade. E o que Deus quer dizer para mim e você nessa manhã é que nós devemos chegar a Ele, confiar e entregar nas mãos do Senhor. Amém? Porque quando fazemos isso, querido, Deus vai estar cuidando, Deus vai estar dirigindo, aleluia, Deus vai estar abençoando, aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, que nessa manhã, diante dessa palavra, assim como os louvores que nós cantamos, que Ele é o nosso grande Deus. Você cantou nessa manhã, grande é o Deus Todo-Poderoso que me dá vitória contra o adversário. Você declarou isso, quem sabe talvez até sem sentir o que estava dizendo. Quando eu ergo as minhas mãos para adorá-lo, Ele vem ao meu encontro. Você declarou isso nessa manhã. De outra maneira, ele diz assim, mesmo quando tudo diz que não, a voz do Senhor me encoraja a prosseguir. Amém? Quantas vezes as coisas aparentemente dizem para você não, né? Mas a voz de Deus diz assim, não, siga em frente, caminha, vá adiante, porque você vai ver o que está por acontecer. Amém? Aleluia. Então, quando a gente crê assim, a gente vai lá e Deus faz, né? Aleluia. E ele diz mais, o último que nós cantamos, né? Ele diz, pois a glória do Senhor, ela é manifesta em nosso meio. A Shekinah de Deus. Aleluia. Que essa Shekinah de Deus possa ser derramada sobre a tua vida nesta manhã, querido. Sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família. Deus sabe que há muitas coisas que eu tenho colocado ante a Ele em oração. Deus sabe que o meu coração tem sido aberto ante o Senhor. Deus sabe que eu tenho derramado diante dEle as minhas lágrimas, que eu creio que Ele as tem tomado para Ele e levado com Ele ao seu altar. Amém? Agora uma coisa eu sei, a vitória está a caminho. Aleluia! Glória a Deus! Está a caminho. E daqui a pouco você vai ver o que Deus há de fazer em nossas vidas. Amém? Esteja pronto para o que Deus quer fazer na sua vida. Mas mude a sua atitude. Não murmure, não reclame, né? Não faça como fez o povo de Israel. Depois de ser provido por Deus, inúmeras vezes sempre reclamava de alguma coisa. Ah, eu sinto falta da cebola no Egito. Ah, mas é o alho. Ah, mas é a carne. Não. Deus vai dar. Deus vai prover. Deus vai enviar. Amém? Tudo ao seu tempo, né? À sua maneira. Deus cuida de todas as coisas. Portanto, glorifique ao Senhor. Amém? Aleluia. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Dê glória em tudo, né? Dê graças ao Senhor.
Glorifica a Deus. Deus vai abençoar a partir da mudança da sua atitude. Né? Comece a declarar positividade. Comece a declarar vitória. Comece a declarar a bênção recebida, mesmo sem que ela ainda tenha chegado em tuas mãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. E se você tem um problema muito sério, se você tem algo que você sabe que Deus pode e quer fazer na sua vida, coloque diante dele nessa manhã. Aí mesmo onde você está, você vai dizer: Senhor, eu venho à tua casa nesta manhã. E assim como aquela mulher que buscou-te por aquela hemorragia, assim como aqueles cegos que foram aonde tu estava por causa de sua cegueira, eu venho à tua presença nesta manhã por esse problema, por essa necessidade. E eu creio, Senhor, que tu és Deus que pode operar um grande milagre na minha vida nesse exato momento. Eu quero orar por você nessa manhã. Aleluia, aleluia. Você só vai declarar isso aí onde você está. Você vai fazer a sua oração com Deus. Você vai colocar diante do Senhor. Você vai dizer: Senhor, hoje eu me levanto contra essa situação para vencê-la em teu nome, para ver derrotado o adversário, para ver, Senhor, a bandeira da vitória ser defraudada dentro do meu arraial, ser tremular, Senhor, diante da minha vida, diante da minha casa, Senhor. Eu quero declarar a tua bênção e a tua vitória, Senhor, em todas as áreas da minha vida. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, diante dessa palavra, Senhor, nós queremos orar e colocar ante a Ti as necessidades, as causas, os problemas que para nós são impossíveis. Nossos limites chegaram ao fim, esgotaram-se as nossas possibilidades, Senhor. Assim como você esgotou a possibilidade daquela mulher, assim como aqueles cegos não podiam fazer nada em benefício deles mesmos, mas tanto ela como eles creram que Tu poderias fazer algo por eles. Esta é a manhã em que, nesta atitude, nós chegamos à Tua presença, Senhor, para colocar esta causa, colocar esse problema, seja uma cura, seja uma libertação, seja a salvação, seja uma porta de emprego. Ó Senhor, em que área for de nossa vida, a prosperidade em um trabalho, em um negócio, nós queremos colocá-la ante a Ti e declarar, Senhor, esta vitória já por alcançada. Ó Deus, assim como Tu ampliou os passos daqueles homens leprosos no arraial do adversário, amplia, Senhor, nesse momento a minha oração de fé no, ó Deus, acampamento do adversário, para que ele bata em retirada e a minha vitória seja algo alcançado nesta manhã. Senhor, muda a minha vida, muda o meu coração, muda a minha maneira de pensar e de declarar as coisas em Teu nome. Eu não quero ser pessimista, mas quero ser alguém que creio no Senhor, alguém que, como Paulo diz, eu tudo posso, não em mim, mas nele que me fortalece. A minha força vem de Ti. Como nós cantamos nesta manhã, a Tua destra me sustenta. Ó Senhor, a Tua destra tem nos sustentado, e Tu sabes muito bem disso. Por isso, Senhor, eu declaro em Teu nome a bênção e a vitória sobre esse Teu filho, sobre essa Tua filha. Ó Deus, esse milagre que precisa ser operado na vida dessa pessoa, Pai, opera esse milagre de uma maneira grandiosa e abundante. Assim como aqueles cegos saíram daquela casa e espalharam em toda a circunvizinhança aquilo que o Senhor havia feito, que esta vida, Pai, glorifique o Teu nome, onde quer que ela vá, por ter recebido esta cura, este livramento, esta vitória em Teu nome e na Tua presença. Eu oro para que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, e toda a intenção do inimigo que tem tentado contra essas vidas e contra essas famílias, seja agora repreendido em nome de Jesus. Abre, Senhor, as portas do céu e derrama a bênção, a abundância, a prosperidade, a vitória, Senhor, ao Teu povo nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, oramos assim e declaramos também sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Ó Deus, em tudo, quando colocarmos as nossas mãos, que sejamos nós bem-sucedidos. Que a Tua unção, Pai, esteja sobre as nossas mãos, porque com essas mãos é que nós trabalhamos, é que nós ganhamos o nosso pão de cada dia. Por isso, Senhor, abençoa as nossas mãos.
Que a tua unção seja sobre elas nesta manhã, para que em tudo que nós impusemos as nossas mãos, cresça, prospere, multiplique. Deus, toda a intenção do adversário de jogar para baixo, de destruir, ó Deus, de consumir, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos a bênção e a provisão de Deus em nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos, irmãos, antes de nós